Boa tarde a todos. Não queres, se calhar, sentar-te ali? Estás melhor, senão fazem torcicolo. Ora, realmente o Vítor falou aqui numa questão, num valor moral, num valor espiritual muito importante, que é a confiança. Mas que deve começar por ser não é? Autoconfiança. Pois hoje o investimento que eu vou fazer, neste tempo em que vocês vão fazer o favor de me escutar, é um investimento exatamente na nossa fé. Portanto, na autoconfiança que todos nós devemos ter a respeito das coisas que nos rodeiam, da doutrina espírita, da tal fé raciocinada que a doutrina espírita preconiza, dizendo, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. E hoje vamos investir nesse ponto com os novos olhos deste mundo em que já vivemos, que não era exatamente o mesmo, com as mesmas condições, quando há 160 anos Allan Kardec começou por publicar a obra básica. Daí este nome que demos a esta palestra. O Espiritismo é um misto de filosofia, ciência e desta investigação toda que tira da filosofia, da ciência, naquilo em que consegue demonstrar e consegue escrever leis que expliquem determinados fenómenos do todo maior da filosofia, retira todo esse objetivo do esforço de investigação espírita, é exatamente extrair orientações ético-morais para a nossa vida. São ético-morais, não é a mesma coisa, nem é ética é moral, nem a moral é ética, já lá chegaremos, são ético-morais. Ora bem, mas antes de irmos ainda aí e vermos ao longo do tempo como nasceu, como era no tempo de Kardec e como está a evoluir hoje e quais são os desafios que se põem a um espírita de hoje, que não se punham no tempo de Kardec, gostaria de vos recordar que, para quem eventualmente esteja a abordar estas questões pela primeira vez, sugiro que possa consultar este livro, o que é o Espiritismo. Este livro é escrito em 1859. O Livro dos Espíritos é escrito em 1857, em 18 de abril. Depois, em 1858, em janeiro de 58, ele começa a publicar este jornal, digamos, a Revista Espírita, que se mantém até depois da morte dele, inclusivamente. E em 1859, antes de ele publicar o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação espírita, ele publica este livro. Exatamente porque, tendo sido criada uma coisa nova, com um termo novo, este termo, embora já existia em inglês, spiritualismo e tal, ele necessitou de, ao adotar este termo, explicar bem o que é que ele queria dizer com isto. E tendo havido alguma confusão de início, como é natural, porque temos uma linguagem curta, tinha no seu tempo e temos ainda agora, ele necessitou de esclarecer uma série de coisas. E nesse livro vocês encontram, por exemplo, esta definição. Tanto que aqui está, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência da observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, estuda as relações que estabelecem entre nós e o Espírito. E como ciência, porquê? Porque ele conseguiu, inclusivamente, determinar as leis que regem esta comunicação entre nós e os espíritos, vindo a escrever um manual de paranormalidade humana que continua a ser o melhor que temos, Livro dos Médiuns, ok? Mas claro, é um bocadinho do todo, daí ser na área científica. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Isto é, todo este esforço pretende-se tirar justificações, pelo menos com a razão, e sempre possível demonstradas, do que é bem proceder, do que é mal proceder, que são as tais consequências ético-morais que retira o Espiritismo da sua investigação filosófica e científica. Resumindo isto, e há alguns autores, e eu sou um dos que defendo esta definição também, é uma mais curta, é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Mas o que ela não é de certeza é uma religião. Não era no tempo de Kardec, e ele fez questão de definir bem, e deixou pelo menos em 5 pontos, ele o definiu. Nas obras póstumas há uma série de mensagens, num capítulo chamado Acontecimentos, que vêm a respeito da missão dele, e é falado destas questões. É também falado no que é o Espiritismo,
E na Revista Espírita, em 1868, 3 meses antes de morrer, mas ele não sabia que ia morrer no ano seguinte, hein? Ele faz um discurso célebre. É um discurso que é publicado em dezembro de 1868, um discurso de abertura na sessão anual comemorativa dos Dias Mortos, mais ou menos em novembro, dias finados e tal. E ele faz um discurso em que endereça exatamente as questões da religião. Ele diz assim: se é assim, perguntarão, o Espiritismo é uma religião? E ele diz, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e comunhão de pensamentos. Então, porquê é que vimos a declarar que não é uma religião? E diz ele, em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Eis porque simplesmente se designa doutrina filosófica e moral. É muito fácil de entender que esta palavra, tendo sido criada há milénios, ok? Ela, quando foi criada, significava ligar com Deus, ligar-nos uns com os outros. Ao longo dos tempos, não tendo sido inventada uma palavra melhor, ela foi sendo adulterada por várias seitas que defendiam uma verdade específica da interpretação de Deus, da interpretação da vida. Deu origem a religiões. De tal maneira, o que é que chega aos nossos dias? Então é só irem ali fora e perguntarem a um amigo que vá a passar: qual é a tua religião? Se não coincidir com a vossa, tu não és do meu clube. Ah, é? Estamos perante uma religião? Ora, o Espiritismo tem que poder abraçar a todos, sejam muçulmanos, sejam católicos, das várias ramas cristãs, protestantes, etc., hindus, o que quer que seja. Portanto, não é mais uma religião, não tem aqui imagens, não tem rituais, não tem sacerdotes, não tem chefes. Tem o chefe da federação, mas isso, pronto, a gente tem que ter um, né? E ele é uma pessoa jeitosa e tal. Mas é uma questão de organização. Muito bem, portanto, esta questão fique bem clara. Ainda voltaremos a falar nela. Mas ficar bem claro, o Espiritismo não é uma religião, ok? Não tem nada disso, na sua definição essencial. Há interpretações no nosso século. Há interpretações no nosso século em que dizem que o Espiritismo é uma filosofia, ciência e religião. Mas há 160 anos já não era. Quando foi criada, não que foi criada assim, pelo seu próprio Criador. Portanto, vamos a racionar, estamos num mundo, estamos num tempo em que o conhecimento é muito vasto e as opiniões são muitas. E a gente tem que saber tirar o trigo do joio. E só temos uma ferramenta única. Mas também não nos podemos prender à palavra. Não é uma palavra que nos desvia da nossa atitude. Ora, muito bem. Portanto, e como tal nós temos que saber não só o conceituar, há uma diferença entre conceito e definição. Nós normalmente, quando falamos de algo, temos um conceito, damos uma ideia do que é. Essa é outra coisa, quando nós temos que afirmar e falar sobre ela, saibamos o que é que estamos a dizer. Eu vou-vos dar exemplos ainda hoje de como a linguagem é curta. Numa abordagem superficial, é entender uma definição, entre aspas, religiosa. No aprofundamento da justificação e da explicação, vamos compreender a parte filosófica e moral. Exatamente. Mas, inicialmente, a parte do está disponível é entender qual é a ligação que temos em relação à divindade, o que é que nos dá, porque o comportamento ético ou moral vem depois. É isso, por isso é que ela é de consequências ético-morais. Obrigadinho, mas vamos continuar, nós vamos tornar a investir na nossa autoconfiança da nossa fé. É o meu propósito hoje. Posto isto, dissemos que ela nasce como uma filosofia. Ora, se estão recordados, a filosofia o que é? Já desde Platão ele definia que a filosofia é o amor ao saber. Ora, então, o saber o que é? É a busca de conhecimento. A gente quer saber, a gente quer conhecer. Então, e o que é o conhecimento? O conhecimento é a busca contínua da verdade. Mas, atenção, a verdade absoluta é inconcebível para o homem. Não está ao alcance do homem. Só deve haver um ente que a consiga dominar. É Deus. Porque nós olhamos para... Vamos convencionar que o que está à nossa frente é a realidade. E agora vão várias pessoas olhar para aquela realidade e cada uma vai vê-la segundo a sua verdade. Vai ver um troço que é função dos conhecimentos que tem e do objetivo com que quer estudar aquela realidade. Imaginemos que este copo tivesse metade de água. Há várias verdades sobre isto.
A realidade é um copo que tem lá água dentro. E depois a minha verdade tem 50% de água e 50% de ar. A verdade do outro está meio cheio. A verdade do outro está meio vazio. 3 verdades acertadíssimas. A realidade é só uma. Posto isto, a filosofia não pode trabalhar com isso. Dou-vos um outro exemplo. Olhar para este filmezinho. Portanto, vimos pelo menos aqui 2 verdades, não é? Esta e esta. Quem não teve tempo, estava apressado, um turista apressado, passou ao lado, não ligou àquilo, não foi à janelinha ver o alinhamento, aquele alinhamento específico, aquela verdade específica, ficou com aquela. E está certa. E o outro, que vinha daquele lado e entrou na janelinha, ficou com esta. E estão certos. E aquele que viu, também estão certos. E vocês querem impor a vossa ao outro? Não. Vocês só viram foi um bocadinho. E é qualquer um de nós que lhes vai acontecer isso. Daí que haver uma verdade absoluta seria a perfeição. Até só para perceber os detalhes todos daquela carreta, daquele monte de destroços, nenhum ser humano consegue. Porque cada vez a gente vai lá e descobre mais um parafuso, mais uma anilha, mais isto. E agora está aqui uma assinatura que não tinha visto e tal. Estão a ver? As pequenas coisas são demasiado complexas. Nós só vemos uma versão disso, a que chamamos verdade. Há uma escritora, de nome Gala Beaumont, que diz assim: a verdade é tão só uma versão da realidade. E por muito que nos custe aceitar o nosso orgulho, temos que aceitar, temos que tragar isto mesmo. Ok? Temos mesmo que tragar isto. Ora bem, então a filosofia, o conhecimento, o saber, não pode trabalhar com a verdade, mas apenas com o conhecimento. É a busca contínua da verdade. Vamos trocando de um ponto de vista para o outro que seja mais completo ou melhor. Se o Espiritismo é uma filosofia, então tão pouco trabalha com a verdade. Dou-vos um exemplo. Religiões outorgam-se o direito de trabalhar com verdades sagradas. Verdades que Deus disse e transcrevem em livros sagrados. Quantos livros sagrados vocês conhecem diferentes? E a gente filosoficamente, só pode existir um Deus. Vocês comparem lá o Corão com o Novo Testamento português ou o Torá e vejam como as coisas não batem certo. Como é que é isso? Se só pode existir um Deus, por mais volta que se dê, só pode existir um Deus. Então, como é que ele disse? Há muitos homens, há menos deuses. Ora bem, então Kardec, vejam como é que ele aborda estas questões logo de início. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. Um fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec
agora pela voz, pela caneta. Não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais. Portanto, isto é a abordagem filosófica de Kardec. Quando ele se dá conta daquela fenomenologia toda, das mesas girantes, no tempo em que ele vivia, que não havia cinema, e então as pessoas nos cafés em Paris tinham descoberto que se juntassem aquilo ali, havia umas mesas que giravam, e davam as mãos, que saltavam, e até uns copos mexiam e tal, e aquilo era motivo para as pessoas se reunirem e não percebiam que ali havia outra coisa. Este homem, isto não pode ter tão frívolo assim, estes fenómenos todos. Ele dizia, bem, mas o que eu sei, ele era um filósofo e cientista, era pedagogo, ele gostava muito, dedicava-se à educação, a fazer manuais de educação, etc. Isto tem que haver aqui uma razão. Na altura começava-se a falar também do magnetismo e tal, e ele, bem, é possível que um fluido magnético possa mover uma mesa, levantá-la, soltá-la para um lado para o outro, ou um copo, mas porquê? Porque aquilo parecia ter inteligência, parecia ser atos inteligentes, e então aquilo começa a pensar, não, mas espera aí, quem é que está a mandar fazer isto? Uma coisa é como acontece, outra coisa é quem ordena. E ele chega à conclusão que afinal são os espíritos. Pela razão, estão a ver? Pela razão. Ele vê uma justificação e sujeita essa justificação à prática. Ok. Muito bem. É assim que deve funcionar a filosofia, portanto, buscar as razões, e chega-se a uma verdade. Se amanhã vier outra, substitui-se. Quer a filosofia, quer a ciência, que é a sua filha. Portanto, em termos filosóficos, se olharem para a codificação básica, o livro por excelência em que temos a natureza filosófica do Espiritismo é exatamente o Livro dos Espíritos. E como sabeis, ele baseia-se em 5 postulados fundamentais, 5 bases, digamos. A existência de um Deus único, a existência do Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. De natureza filosófica, há um destes postulados que não será no nosso tempo, e eu julgo, na minha modesta opinião, que nunca poderá ser abordado de forma científica, que é este: Deus. Porquê? Porque nós não vamos conseguir levar Deus a um laboratório, estabelecer as regras de como é que ele funciona. Ele é que sim, ele que nos criou, portanto ele é que poderia fazer. Portanto, julgo que este ficará sempre no domínio da filosofia. E vamos ver porquê. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso, pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have Este postulado é um postulado que orienta toda a nossa investigação científica e
como veem, nós não conseguimos lá chegar porque não conseguimos observar Deus, não conseguimos levá-lo a um laboratório, não conseguimos explicar como é que funciona, como explicamos como é que, por exemplo, uma planta nasce, se reproduz, etc. Não conseguimos. Ainda hoje, e já lá vão 2 séculos sobre a criação do Espiritismo, apenas lá chegamos filosoficamente. É porque realmente isto à nossa volta tem que ter uma causa. Isso não é aquilo que não é criado pelo homem, e quem a criou? Chamamos-lhe o que a gente quiser chamar, arquiteto, Deus, Alá, Abraão, o que a gente quiser. Portanto, daí a minha convicção que não vai ser no meu tempo desta encarnação, de certeza absoluta. De certeza absoluta. Mas é só a minha verdade, acho que nunca poderemos lá chegar por uma questão filosófica. Então, como é que nós vamos explicar... Nós que somos obra de alguém, como é que eu vou explicar como é que ele funciona? Ele que me pode explicar como é que ele funciona, porque ele é que me criou, eu ao contrário. Não é possível, filosoficamente. Por essa razão, julgo que esta questão de Deus é uma questão que só filosoficamente, só pela razão se continuará a lá chegar. Contudo, há outras questões que podem sofrer uma outra abordagem. E, por exemplo, nas obras póstumas, este livrinho é delicioso porque, embora tenha sido publicado 21 anos depois da morte de Kardec, é o testamento doutrinário dele. Isto são pequenas coisas que ou ele publicou na revista, foi publicado na revista Espírita ao longo dos anos, mas há outras coisas que não estão, muito íntimas, muitas mensagens, que, por exemplo, aquelas que endereçam a sua missão, que estão aqui, e outras em que ele trabalhava e que foi colecionado aqui. E logo no princípio, isto está organizado mais ou menos em 3 partes, logo no princípio tem um discurso de Flammarion, Camille Flammarion, um astrónomo da altura de Kardec, que também era médium, trabalhava com ele, e que lhe foi concedida a honra de fazer o discurso fúnebre no funeral de Kardec. E tem uma biografia dele. E desse discurso fúnebre, escutai a parte que eu considero mais deliciosa. Senhores, ele era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. O Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, até à vista, meu caro Allan Kardec. Portanto, esta era a visão quando Kardec desencarna. Portanto, e temos que evoluir para isso. Hoje estamos num mundo em que nós facilmente dizemos, estás-me a dizer, como é que provas isso? Mostra-me lá isso, evidências disso. Portanto, das duas uma, aquilo que é filosófico, ou a nossa razão, conseguimos argumentar seriamente e conseguir mostrar ao outro que a nossa verdade é melhor, ou então, se entramos na área científica em que conseguimos demonstrar, mas só a parte, por exemplo, Deus não conseguimos. Deus temos que entablar conversação e fazer a outra pessoa entender que tem que corresponder a uma causa, um efeito inteligente tem que corresponder a um efeito inteligente tem que corresponder a uma causa inteligente, e tem que haver uma causa primeira, tudo isto tem que ser a mais inteligente de todas, uma vez que há aqui muitos seres inteligentes já também. Portanto, então entramos no domínio da ciência, e no domínio da ciência, como vocês se recordem, só para recordar que a ciência, sendo filha da filosofia, porque o é, nós tínhamos visto que o Platão, o pai da filosofia, dizia ele que filosofar é pegar numa crença que a gente tem, por exemplo, Deus. Pegar numa crença, tem que haver aqui um ente, e justificar uma crença que temos por verdadeira, tem que haver este ente, e justificá-la porquê? Vimos aqui alguns ensaios de justificação ainda nos dias 2, que andam aí os cientistas todos à procura de quem criou isto, não conseguem ver, mas observam a obra dele. Ora, a cada obra tem que corresponder a um autor, mas a obra não é o autor, ponto final, assim como o quadro não é o pintor, é uma obra apenas. Muito bem, e o seu aluno Aristóteles descobre, no meio daquilo, que havia algum conhecimento que se podia ir mais longe do que a razão, isto é, por exemplo, que Deus só se consegue chegar à razão, mas, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos, Kardec vimos ali, que ele, olha, começa a observar aqueles fenómenozinhos
que é só uma pequenina forma, um pequeno fenómeno das miríades de possibilidades da comunicabilidade dos espíritos, que por sua vez é um postulado, é uma base de uma doutrina maior, mas uma pequenina coisa ele consegue comprovar, consegue estabelecer leis. Daí que a ciência é filha da filosofia, porque exatamente pega em fenómenos do todo, em pequenos fenómenos do todo, isola-os e aqueles que consegue, ele estabelece regras, leis, explica como funciona. Aí temos, por exemplo, o livro dos médiuns. É um manual científico de paranormalidade humana. Ele explica como funcionam as capacidades mediúnicas, quais são as regras que orientam. Mas não se consegue fazer isso em tudo. Bom, daí que ele define no seu tempo que a filosofia, tanto a ciência, são fatos reais que podem ser experimentados, medidos, avaliados e comparados num laboratório. Já Camille Flammarion dizia, o espiritismo agora tem que entrar numa fase em que se pega naqueles fenómenos todos maravilhosos, que parecem ser uns milagres muito grandes, mas isto não há aqui milagres, nós é que não sabemos explicar ainda e vamos estudá-los e vamos comprová-los. E nós já vivemos num mundo exatamente em que já todos nós já abrimos um bocadinho mais a pestana e já começamos a questionar porquê. Portanto, e nós também estamos nesse mundo, e nós estamos aqui sentados, devemos saber também porquê. Não venham aqui só à espera que vos digam como proceder. Pensem como devem proceder, justifiquem-se a si próprios, investam na vossa autoconfiança, na vossa fé. Ora bem, E no conhecimento, é pelo conhecimento que lá se chega, é isso que nos faz, exatamente. Ora bem, naturalmente, o livro dos Espíritos endereça, o livro dos Espíritos tem as três vertentes. Ao ter sido a primeira, tem uma vertente filosófica, fundamentalmente aquela primeira parte de Deus, as causas primeiras. Depois, por exemplo, na segunda parte, já entra na vida espírita. Aí, por exemplo, ele reconhece este ente, o Espírito. E também esta reencarnação, a comunicabilidade dos Espíritos, a pluralidade dos mundos. Portanto, e no livro dos Espíritos encontram-se bases científicas, porque vocês se recordarão que o livro dos Espíritos é a base para todos os outros livros da codificação. Já vos vou mostrar um diagrama a seguir que vocês vão recordar isto melhor. Portanto, e encontramos já neste livro, este primeiro, na área científica, encontramos justificações quer para o espírito, quer para a reencarnação. Vamos olhar, por exemplo, para o espírito e vamos ver, por exemplo, hoje o que é que a nossa ciência já faz. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Como a ciência está começando a estudar a possibilidade da vida após a morte. Eu consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parnia. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma
de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando. Muito bem, estão a ver como a ciência hoje em dia, baseada nas experiências quase-morte, começa a dar-se conta que afinal o homem não é só isto. E mais, a consciência não é uma produção do cérebro, porque senão não se pode justificar as memórias muito vivas com que as pessoas que têm, por exemplo, uma paragem cardíaca seguida de uma paragem cerebral confirmada por eletrocardiogramas, por ressonâncias magnéticas funcionais, está tudo parado, então se o cérebro parou, morreu. Alguns deles, e há um estudo já feito por um Dr. Pim Van Lommel, com 300 e tal casos, dos 60 e tal casos que recuperaram, eles vêm com memórias muito nítidas quando já não podiam ter. O cérebro já estava parado, ele só não os deixou morrer porque insistiu. E quando recuperam, então mas espera aí, se o cérebro está parado, o coração parado, então como é que registou essas memórias da luz, do túnel de luz, dos amigos, da percepção de estar a ver de alto, de perceber a sua vida numa retrospectiva? A ciência agora já começa a dizer, chamam-lhe consciência, tudo bem, dizem que não é local, tudo bem, o espiritismo diz que é o espírito, tudo bem, encantado, não, estão a ver? Mas a grande justificação filosófica que tem que haver um ente, começa hoje em pequenos fenómenos, como as experiências quase-morte, a ser demonstrado. Mas não só, reparem por exemplo, na reencarnação, vejam como é que a ciência também se porta, vamos ver o que Kardec dizia. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Muito bem, temos uma série de cientistas que não são espíritas, quando muitos são espiritualistas, que se dão conta que há umas crianças que até aos 6 anos de idade reproduzem memórias de uma vida anterior, mas com detalhes enormes, do género, uma criança que seria o seu avô, ele não se cruzou com o seu avô, não conheceu o seu avô morreu antes dele nascer, e ele nasce depois, e começa a dizer para o pai ou para a mãe, quando tu eras meu filho, a minha mãe, fazíamos isto e aquilo, não era? Tu recordas-te e tal? Ok, mas se associar não só a estas questões das memórias nas crianças, que pode-se dizer, mas tem imaginação, mas tem que ser uma imaginação muito fértil, quando acerta nas coisas todas, segredos de família, etc. Mas se ainda associarmos marcas de nascença, e há casos investigados de marcas de nascença, do género, uma criança que ele era polícia,
ele morre com um tiro no coração, num assalto. Nasce depois o seu neto, não conheceu o seu neto, e o seu neto mais tarde nasce com um problema congénito cardíaco, exatamente no sítio onde foi perfurado pela bala. Mas só que ele começa logo a dizer, desde tenra idade, quando eu era teu pai, aconteceu isto e aquele assalto e não sei o que mais. Começa a dizer toda uma série de coisas, nome dos cães que tinham e tal. De onde vem isto? Ok? É a ciência dos nossos tempos. De novo, o princípio da reencarnação, filosoficamente, a gente percebe para ver a evolução, mas agora a ciência, devagarinho, em pequenas coisas, começa exatamente a confirmar que, bem, é como o outro, é como o espírito, também tem que existir. Muito bem, isto vemos no Livro dos Espíritos, mas, como eu vos disse, o Livro dos Espíritos serve de base nas suas 4 partes, né? Ele tem uma introdução e prolegómenos que dá origem fundamentalmente a isto, é na área filosófica dá este livro, o que é o Espiritismo. E depois tem 4 partes ou 4 livros. A primeira parte, a que fala de Deus, dá origem à Gênese, que é a última obra que foi escrita. É da área científica, tudo o que é amarelo é da área científica. A segunda parte, da vida espírita, dá origem exatamente ao Livro dos Médiuns, explica como funciona esta comunicação toda. E a terceira e a quarta parte dá origem às ditas consequências ético-morais que se tira da investigação filosófica e científica. E estão expressas quer no Evangelho, quer no céu e inferno. Ora bem, nestas duas áreas, estas duas áreas em particular, estes 2 livros são eminentemente da área científica dentro da codificação básica. Vamos ver, por exemplo, a comunicabilidade dos espíritos. Vamos olhar o que é no tempo de Kardec e o que é hoje já, o que a ciência hoje nos mostra. O Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine-Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudova. This is Konstantin Raudova speaking. Dr. Raudova had been dead for 20 years. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claimed to have communicated with the dead using instruments of modern technology,
such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental Portanto, nos nossos dias já não é só a mediunidade humana, que é a única ferramenta para comunicarmos com seres noutras dimensões, que se dizem ser os mortos, por exemplo, mas também podemos, por gravadores deste género, por exemplo, esta é a minha ferramenta de investigação em transcomunicação instrumental, eu tenho aqui vozes anómalas, ou de televisores, ou de telefone, ou de computador. Já existe isto, é uma evidência também, ok? E dizem ser dos mortos. Portanto, mais uma ferramenta mais do gosto científico que se demonstra. Está aqui a mensagem, obtive, quase todos nós podemos obter, aqui está. É o nosso mundo, é o mundo de hoje. Não existia no tempo de Kardec, mas existe hoje. Ora bem, quanto à pluralidade dos mundos, vejam o que era dito no tempo de Kardec e como é que a ciência hoje evolui e analisa. No espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Locating another civilization may happen as astronomers concentrate on looking for other Earth-like planets. But finding those Earths in the first place is a huge technical challenge for scientists. Planet, when examined from light years away, is almost on top of its sun as viewed from outside our solar system. Suppose you have a firefly, a very small firefly, a very weak light. And suppose that firefly is orbiting around or flying around a lighthouse. And suppose you're trying to look at this firefly flying around this lighthouse from 3,000 miles away. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice, in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Ora bem, meus amigos, a ciência hoje, pela física quântica, vem-nos dizer que aqui ao nosso lado existem outros mundos, outros universos paralelos. Soa-vos alguma coisa quando os mortos, através de uma comunicação mediúnica ou instrumental, dizem que estão vivos, porque falam, não é? E dizem que nos estão a ver e nós não estamos a ver. Estão a ver a mais dimensões que nós. Certo? Estão ali como é isto. E a ciência hoje já começa a vislumbrar que a partícula de força das 18 fundamentais que deve ser responsável por isso é o gravitão, da gravidade. Podemos depois um dia qualquer falar assim. É só para vos dizer que uma ciência vai. A astronomia, a astrofísica tem aquele grande desafio. Até hoje ainda não conseguiram descobrir nada. Mas se calhar estão mesmo aqui. Ok? A física quântica ensina como é. Ora bem, desta investigação filosófica e científica
necessariamente tem que sair a parte essencial. De nada valia andarmos aqui a estudar tudo isto e a tentar demonstrar se depois não conseguíssemos retirar ilações para a nossa vida, para nós progredirmos mais facilmente. As tais ilações ético-morais. Isto mesmo vem nas obras póstumas, uma delas que nos diz isto. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão. E vem refletido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé move as montanhas, vem lá isto. E na edição que temos aqui da Federação Portuguesa, inclusive vem na portada isto. A fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. Isto para nos obrigar a raciocinarmos, a não entrarmos em dogmas. Por outro lado, há um dito muito interessante deste senhor, Marcel Proust, é um escritor, é quase contemporâneo de Kardec. Ele diz uma coisa maravilhosa. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres lieux. Associe isto às questões das verdades, da realidade das verdades. Quanto mais verdades nós conseguirmos apercebermos dela, mais ricos somos, melhor vamos entender a realidade, em vez de ficarmos só na nossa. Ok? Muito bem, então, tirando isto, então agora vamos olhar para como é que se retiram estas consequências ético-morais. E aqui é que tem que haver muito cuidado. Se tem que haver muito cuidado com a investigação filosófica e depois com a científica, agora perceber e sacar daí orientações para nós, obriga-nos, primeiro, a saber que há uma diferença entre filosofia, entre ética e moral. Não se use indistintamente moral e ética. A moral tem a ver mais com os costumes praticados na sociedade. A ética é a dita filosofia moral, a que se referia Kardec naquele discurso de 1868. É sinónimo, ética, filosofia. Vou-vos demonstrar porquê. Reparai, olhai para aqui para o caso da pena de morte. Pena de morte hoje em Portugal é imoral. Já o é há 150 anos. Mas há 200 anos não, era moral. Isto é, era bem proceder que um juiz atribuísse a pena de morte a um assassino, que está demonstrado que matou alguém, portanto ele vai morrer. Era bem proceder. Hoje já não é, hoje dá 25 anos. Mas ainda hoje, neste preciso momento, vocês vão aos Estados Unidos, ao estado do Texas, e continua a ser moral. Isto é bem proceder lá que um juiz mande matar aquele que matou. Como é no Afeganistão. Ui, então e o Espiritismo pode andar ao sabor disto? O que é que diz o Espiritismo disto? Então, o que é que é? Portanto, estão a ver que o moral vai pela questão dos costumes sociais. Reparem, olhai para o mundo. Só nos azuis é que a pena de morte é imoral. Já está abolida. Mas reparai nos vermelhos, e no mundo anda muito pintado, e nos laranjinhas e nos verdes. Ok? Que ainda pode ocorrer, mas nos laranjinhas está, nos vermelhos está em vigor. O Espiritismo, como filosofia que busca o conhecimento, não pode ir nisto, então fica atrapalhado. Então, alto lá. A moral vai pelos costumes sociais. O Espiritismo não pode ir por aqui. O Espiritismo tem que ir pela ética, tem que justificar porque é que é bem proceder ou porque é que é mal proceder. Então, vamos aí. A gente havia de perguntar, então a pena de morte é ética, onde ela é moral, e é antiética, onde ela é imoral? Não, a resposta do Espiritismo é antiética em qualquer lado, seja no sítio onde é moral, seja... E porquê? Bom, exatamente, porque o homem é imperfeito em todo o mundo, não é? Se é imperfeito, pode errar aqui, pode errar nos Estados Unidos, pode errar no Afeganistão. Então, um juiz pode errar e pode enganar-se. Então, um juiz, se pode julgar falsamente, não pode aplicar uma pena que não pode ser revertida. Pode metê-lo 25 anos na cadeia. Se enganou, passar 2 ou 3 anos, provou-se que afinal enganou-se, tira-o da cadeia, dá-lhe uma indenização, etc. Mas se o mandou matar, como é que emenda a mão? É antiética em qualquer lado. O Espiritismo regula-se por isto. Tem que poder justificar. Não é porque toda a gente faça, e costuma-se dizer que pauta-se pela ética e influencia a moral. Nós, ao justificarmos um determinado comportamento, levamos a que as pessoas à nossa volta condicionamos o seu comportamento a irem nesse sentido. Mas com confiança, com autoconfiança e com a certeza da sua fé raciocinada. Portanto, costuma-se dizer que o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser, mesmo que ninguém o pratique. Todo mundo faz, não pode ser justificação para o espírita. Não pode um espírita nos Estados Unidos, não, todo mundo manda matar. Quando ele já matou, portanto eu sou espírita e está bem. E vem para Portugal, não, aqui não se manda matar, eu sou espírita e está bem. Não pode. Não pode. Não estamos no domínio da filosofia. Se fosse numa religião, está bem. Pode ter várias leituras sagradas e tal, mas não no domínio da filosofia a que nós nos dedicamos. Ora bem,
Mas para além disso, diz-nos Kardec também, em 2 livros fundamentais, embora não pertençam à codificação básica, é muito importante lê-los, Obras Póstumas e Revista Espírita. Por acaso, no mesmo ano de 1868, em que ele endereça aquele discurso sobre a religião, ele também fala numa coisa chamada a Constituição do Espiritismo. E fala em 10 pontos, e um dos pontos é o cismas. E ele liga isso à solidez da doutrina. A Constituição do Espiritismo é a visão que ele tinha de futuro, antes da morte, a visão que ele tinha de futuro para o Espiritismo. E ele diz que há 3 pontos fundamentais para que a solidez da doutrina permaneça ao longo dos tempos. Uma é, primeira, evitar interpretações contraditórias. Já aqui vimos a religião, já aqui vimos a moral e a ética. Portanto, temos que ver, olhar pela razão exatamente o que é. E percebermos que a nossa linguagem é curta. Quantos de nós não está a falar com o outro e diz assim: eu não consigo descrever, não tenho palavras para descrever exatamente o que eu sinto. Mas é igual a todos e vai ser sempre assim. Portanto, temos que ter muito cuidado. Uma coisa é conceituar, outra coisa é definir. Mas quando vamos explicar, quando alguém vai explicar estas coisas ou vai escrever, evite interpretações contraditórias. Diz isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele diz é não sair do âmbito das ideias práticas. Isto é, as utopias de hoje, é certo que a história nos mostra que amanhã se tornam realidade. Mas hoje, e quem estuda estas questões que têm a ver com as orientações éticas, que são de ordem espiritual para a nossa vida, tem que se centrar no prático, nas questões que nós nos enfrentamos no dia a dia. E não se pôr a andar lá nas conjecturas. Investigação sim, mas a explicar as coisas tem que ser aquilo que nos afeta, aquilo que está aqui no nosso mundo. Não sair das ideias práticas. Por fim, não se imobilizar no presente. O convite à investigação. Isto é, se nós nos imobilizássemos no presente, para que é que precisamos do Espiritismo? Tínhamos tantas religiões, é só escolher uma e ficar com ela. Não é? Portanto, nem Kardec se imobilizou e agora a responsabilidade é nossa. O Espiritismo não terminou quando Kardec morreu. Atenção! Ele era um homem como nós. E nós compro-nos hoje continuar. Há coisas que não vêm lá escritas. E há coisas que a própria linguagem, por ser Kardec escreveu, também tem destes problemas. Vou-vos já demonstrar uma. Portanto, nestas áreas, vamos agora olhar, por exemplo, as 3 obras que se inserem e que têm as reflexões, as consequências ético-morais do Espiritismo. Continua a ser o Livro dos Espíritos, que tem as 3, e depois mais estas 2, o Céu e o Inferno e o Evangelho. Vamos olhar, por exemplo, aqui uma na área das interpretações no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, há as leis morais. Na pergunta 615, ouçam bem o que é que vai ser dito. É feita uma pergunta e ouçam bem a resposta. Consultem o vosso Livro dos Espíritos, está lá escrito isso. Agora pergunto-vos eu. A lei de Deus é eterna? A lei de Deus ser tão eterna quanto Ele próprio? Quem é que a criou? O eterno é aquilo que não tem nem início nem fim, certo? Se a lei é de Deus, quem a criou? Deus. Só pode haver um ente que seja eterno. Eterno, que não tenha princípio e fim. Claro, mas isto porque a linguagem é curta. Experimentem vocês agora ir lá reescrever o que ele ouviu através dos médios. Nós dizemos assim, bem, nós homens somos imortais, isto é, não tivemos um princípio, não temos um fim. A lei de Deus deve ser mais imortal que nós, isto é, já devia existir antes de nós começarmos a existir. Mas não pode ser tão eterna quanto Deus, certo? Mas também vos mostro o imutável. Imutável é não muda, não é? Está lá dito. Não muda? Calma. Nós já sabemos do Espiritismo que há evoluções dos mundos, não é? Estamos num planeta de expiações e provas, a caminho de uma regeneração, e há planetas divinos. Nos planetas divinos a matéria não tem influência. É só espírito. É? Então, mas temos aqui duas leis para este nosso mundo, que é a lei da reprodução e a lei da destruição. A lei da reprodução rege o quê? Rege o amor, a ligação entre as pessoas, mas a oportunidade de outros encarnarem, apanharem um corpo. Ora, num planeta divino, para que é que ela serve? Não há corpo. Ok? A lei da destruição, o que é que rege? Rege o fim útil das carcaças, dos cadáveres. Por isso é que a gente mata animais para comer e vegetais, muito bem. Mas é onde os houver, não é? Rege isso e ajuda a reger as espécies, o controle das espécies. Num planeta divino. Portanto, cabecinha a trabalhar. Vocês não encontraram uma Bíblia, vocês não encontraram a verdade. Estamos metidos nela, cabecinha a trabalhar. Claro, é imutável aonde? Aqui, neste mundo onde nós estamos. Ok? Estão a ver?
as questões, por isso que Kardec avisa com clareza, evitar interpretações contraditórias. Mas ele não está isento delas. Ele é o homem. É como nós, escrevam, substituam, vão ver a dificuldade que há, mesmo com a nossa linguagem de hoje. Vamos olhar agora para as questões de nós não sairmos das ideias práticas. O Espiritismo tem que endereçar sem rodeios as questões práticas que nos afetam no dia a dia. Por exemplo, no Céu e Inferno, no capítulo 10º da parte primeira, Intervenção dos Demónios, costuma-se falar a respeito da droga, que é um flagelo nosso, dos nossos dias. Costuma-se falar que, o indivíduo está possesso, são influências e tal, que atribuímos com os demónios, enfim, que também são nossos irmãos, os demónios, não é? Também são filhos de Deus, também como nós, também são nossos irmãos, enfim. Pronto, e atribuímos uma série de coisas. Vamos olhar para a questão da droga com outros olhos. Vamos olhar para isto. There's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have coloured balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense. But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. Portanto, estão a ver as questões da droga, afinal, são os demónios? É o próprio? Ou nós também que não o isolamos e metemos numa jaula? Por fim, vamos terminar e vamos passar ao último ponto, não imobilizar-se no presente. Porquê que o Espiritismo não se imobilizou no presente e o presente tinha muitas religiões para escolher, muitas verdades sagradas? Exatamente porque obriga à razão. Vamos ver porquê. Há um texto muito giro do Dr. Guido Nunes Lopes.
Isto é dito por este senhor que é o padre jesuíta, um padre católico jesuíta, ok? E ele também chega a esta conclusão. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu baseei-me para esta apresentação nestes livros que aqui está e fui falando ao longo do tempo. Aqui encontrarão os endereços destes filmes que vos mostrei. Eu estou a gravar esta palestra como habitualmente e vou publicá-la neste canal, espiritismo.jg, onde a poderão encontrar já amanhã ou depois. Se quiserem interagir comigo para alguma pergunta que tenham através de e-mail, tem aqui espiritismo.jg@gmail.com e pronto, estaria à disposição para alguma pergunta que me queiram fazer, se o tempo ainda der. Muito obrigado pela vossa atenção.